Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Urchiveda Vibhagine Vyomabda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Namastê. Bom dia, Brasil. Então, nós vamos dar continuidade ao Viveka Chudamani, verso 61. O ser, sua natureza essencial. Então, significa o que esse título? O ser não é nada mais, nada menos do que a nossa natureza essencial. O título está dizendo isso. A sua natureza essencial. Em outras palavras, você é o ser. Para qualquer um de nós que estejamos ainda tentando encontrar esse famoso self, esse famoso ser, então o título dessa nova sequência do Panchadasi é dedicada ao ser, que é a sua natureza essencial, a nossa natureza essencial. O ser, a consciência, pode ser conhecida por qualquer pessoa com discriminação. É autoluminoso, é um todo sem alguma parte, é um todo sem partes, é distinto dos 5 chits, de invólucros, é o princípio testemunha dos 3 estados de experiência, e esse ser é imutável e é intocável, imaculado por qualquer pessoa, coisa, evento, circunstância, situação. É imaculado por qualquer coisa que esteja em contato com ele. Naturalmente, nada pode realmente contatar o ser do ponto de vista físico, literal, porque o ser que nós somos é o quê? É o substrato, é a consciência, existência, na presença do qual tudo é revelado, experienciado e conhecido. Então, isso que nós somos é aquilo que abraça tudo, que permeia tudo, que pervade tudo como o substrato de tudo. Nada realmente toca eu, o ser, mas ainda assim nada existe fora do âmbito da minha existência. Então, existe ali uma aparente paradoxo, É imaculado, é intocado por qualquer coisa que esteja em contato com ele. Está dizendo que ele não pode ser imaculado, significa que ele não pode ser tocado por coisa alguma. E logo a seguinte diz, por qualquer coisa que esteja em contato. Nada é realmente em contato com aquilo que nós somos, embora nós sejamos o substrato de tudo isso. Todas essas projeções, essas sobreposições de nomes, cores e formas. Ele aparece como se tudo esteja em contato com o ser, mas o ser não é um objeto entre tantos outros objetos, é simplesmente a existência, a consciência, na presença do qual as coisas são iluminadas, reveladas e conhecidas e experienciadas. O verso começa com uma afirmação ousada. É ousada no sentido de que diz que qualquer pessoa, o autoconhecimento está disponível para qualquer pessoa capaz de discriminar o ser do não ser. O que isso significa? Significa que esse ser, essa consciência, é sempre autoluminosa, autoevidente, entendeu? Autopresente e sempre disponível por qualquer pessoa interessada em se autoconhecer, porque
O buscador é o ser. Naturalmente, nós necessitamos de o quê? De um meio de conhecimento. Nós precisamos de um ensinamento, um corpo de ensinamento, uma metodologia de ensino que nos permita compreender esse famoso Mr. Ser, self, will. Qualquer pessoa, desde que nós apliquemos os meios apropriados, podemos saber que somos a consciência pura. O autoconhecimento, no entanto, não é da mesma ordem de conhecimento, tal como os objetos, mas sim a realização de nossa identidade. Esse é um ponto que eu tenho martelado muito, porque eu acredito que alguns de vocês já devem ter percebido o quanto simples é o reconhecimento do ser. Entendeu? Eu tenho martelado que a gente jamais vai se reconhecer em algum objeto de experiência, mas ainda assim, nós somos aquilo, jamais não presente, nós somos aquilo, iluminando e revelando todos os objetos de experiência, inclusive o nosso corpo-mente. Então, isso significa que se nós aplicarmos esses conhecimentos Vedantas, nós saberemos com certeza que nós somos a luz da consciência que revela todos esses fenômenos objetos. O autoconhecimento, no entanto, não é um tipo de conhecimento tal qual os conhecimentos objetivos, os conhecimentos de objetos do campo, os conhecimentos científicos. O autoconhecimento não é um conhecimento em relação a alguma coisa outra que eu. Por isso é que é chamado de autoconhecimento. Eu estou querendo conhecer a mim mesmo. Sim, se você quer conhecer você mesmo, então você precisa analisar a sua constituição anatômica, a sua constituição física, a sua constituição mental, emocional, intelectual. Aí você diz, ok, agora eu tenho autoconhecimento, porque eu sei quem eu sou. Mas qual é o problema com esse autoconhecimento? Primeiro que eu estou conhecendo alguma coisa que, muito embora seja muito íntima a mim, ainda assim são objetos. Tudo isso que eu mencionei, a minha constituição mental, emocional, física, intelectual, anatômica, tudo isso são objetos. Então, nós sabemos que eu sou aquilo que não pode ser objetivado. Então, quando nós falamos de autoconhecimento, nós nos referimos ao conhecimento daquilo que é a minha natureza essencial, o ser, a sua natureza essencial, o título desse novo parágrafo. Então, é um tipo de conhecimento de uma outra ordem. Não pertence a conhecer Mitya, mas pertence a conhecer Satya. Não conhecer objetos, mas conhecer esse princípio, consciência, existência, nossa subjetividade mais absoluta possível, aquilo que ilumina o intelecto, a mente, de tal modo que o intelecto e a mente possa iluminar os objetos do campo. Portanto, não se trata de conhecer nada outro que nós mesmos, mas sim de realizar a nossa real identidade. Então, que tipo de conhecimento é esse? Não é um conhecimento. É simplesmente um citocômetro. É simplesmente realizar aquilo que eu sou em minha natureza, aquilo que ilumina a mente e o intelecto, aquilo que é sempre presente. Qual é a dificuldade de tentar se com as pessoas no mundo espiritual? Elas falam de autoconhecimento como fosse alguma coisa que eles mais tangível. Eu quero conhecer a minha estrutura psicológica, mental, emocional, etc. Quero conhecer isso, conhecer aquilo, conhecer as minhas tendências inconscientes, subconscientes. Tudo isso é Mitya. Tudo isso são objetos. E a gente jamais consegue compreender esse conhecimento dessa complexo corpo-mente
É um conhecimento impossível. Por quê? Porque você diz assim, agora eu me conheço. Agora eu me conheço. Aí o que ocorre? Aí, na semana que vem, você já se modifica e você já se desconhece. Oh, meu Deus, aconteceu alguma coisa que parece que eu não sou mais eu. Né? Então, esse complexo corpo-mente, como tudo em Nietzsche, é em constante modificação. É um fluxo de mudanças constantes. Então, isso não é o ser, porque o ser é aquilo que é absolutamente sempre presente e imutável, como disse a Estela. Então, o autoconhecimento se refere ao conhecimento da minha natureza essencial, livre de ação, livre de modificação, livre do tempo e livre do espaço. É aquilo que é além do paradigma tempo-espaço, que jamais se modifica. Portanto, essa distinção entre conhecimento objetivo e autoconhecimento, ela precisa sempre ser lembrada, porque a nossa tendência é de novo e de novo de nos identificarmos com esses objetos e dizermos, agora eu sei o que eu sou. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Tive um barato, tive uma experiência, tive um samadhi, tive uma epifania, eu sou isso, 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 eu sou isso. Não. Nós não somos nada que a gente possa indicar por um dedo e dizer assim, isso, entendeu? Nós somos a luz na presença do qual isso e aquilo constantemente não emergem, permanecem e desaparecem. O Vedanta tem sido chamado de religião universal, embora religião seja um termo enganoso, pois implica uma autoridade dogmática. Vedanta não é uma fé nesse sentido, mas é um meio de conhecimento adequado para a exportação de sua cultura nativa. Para a exportação de sua cultura nativa. Então, o Vedanta, quando a gente diz esse parágrafo aqui, é a cara de Dayananda mesmo, quando a gente diz que o Vedanta é uma religião universal, significa que todas as religiões, elas possuem, elas devem as suas raízes às escrituras védicas, às revelações védicas. Essas escrituras védicas, que compreende o Vedanta no final de cada um dos Vedas, essas escrituras védicas, elas são a base a partir do qual todas essas derivações de religiões foram desenvolvidas. Tudo é fundado nessa cultura védica. Né? Então, é uma religião universal. Né? Mas não é uma religião no sentido dogmático que nós encontramos em muitas dessas religiões, né, dos dias de hoje, que nós conhecemos. Né? É um meio de conhecimento adequado. É uma estrutura, né, de conhecimento. Né? É um sistema de conhecimento que revela a identidade do indivíduo como ser. E ela não precisa permanecer presa em sua origem nativa, em sua cultura nativa. Ela pode ser exportada. O Vedanta, nos dias de hoje, foi exportado em todos os cantos do mundo, entendeu? Dentro da Índia, fora da Índia, outra parte, de repente, talvez para alguns outros planetas tenha sido exportado. Não sabemos, né? Os Upanishads ocorrem no final dos Vedas, 4 agrupamentos prolongados, principalmente relacionados à duração ritual. Então, nós sabemos que os Vedas, eles são quase que inteiramente sobre ações para obter resultados. Né? E a maior parte dessas ações referidas nos Vedas, elas são ações ritualísticas. Existem muitas outras ações yógicas, entre outras, entendeu? Mas a grande maioria do corpo, né, de informação, de conhecimento védico, é sobre rituais.
E, naturalmente, quando nós chegamos ao Vedanta, nosso interesse por rituais é quase que zero, principalmente se nós não fomos, se nós não nascemos naquele ambiente. Naturalmente, existem alguns yanis que chegam ao Vedanta, descobrem, né, a real natureza do ser como não diferente daquilo que eles são em suas essências, e ainda assim eles mantêm uma certa prática ritualística, mas por questões de quê? Questões culturais, questões de uma vassana do indivíduo, entendeu? Mas, fundamentalmente, o Yanni, o Vedantino, ele já é aquele que já, em geral, não vê mais realmente valor nessas práticas ritualísticas. Inclusive, dentro do Gita, diversas menções são feitas dizendo que os rituais védicos são como uma poça d'água quando você tem uma inundação que inundou tudo, entendeu? Quando você tem uma cidade inteira alagada, você tem água de toda parte, o que vai te interessar uma pocinha d'água que está acima do nível da inundação, por exemplo, entendeu? Os Upanishads ocorrem no final dos Vedas, 4 agrupamentos prolongados, principalmente relacionados à adoração ritual. Tem sido habitual a apresentação do Vedanta no contexto dos Vedas, mas nem todos com uma fome pela verdade, uma fome pelo autoconhecimento, nós vedantinos, nós que queremos ser livres, entendeu? Que queremos identificar, isolar e reconhecer e reivindicar a nossa natureza como aquilo que é livre e independente de tudo. Então, nós que temos esse mumukshu, essa sede para o autoconhecimento, que liberta o indivíduo do samsara, nós que temos esse apetite, a gente perde o interesse pelo ritual védico. E o Vedanta não precisa ser aliado ou vinculado a esses rituais védicos, principalmente o Vedanta apresentado no Ocidente, né? Porque esses rituais védicos não são parte de nossa cultura. O Vedanta é como uma pedra preciosa que foi montada num anel belíssimo, mas cujo valor daquele anel é a pedra. Ele pode ser muito bem desenganjado, desassociado do anel e exportado, entendeu? De modo que ele possa se tornar outras joias, outras, como se diz? Esqueci. Ornamentos preciosos. De fato, há muitas declarações nos Upanishads que descartam a adoração ritual como algo sem sentido para quem conhece o eu real. Naturalmente, todos esses rituais são parte daquilo que a gente chama dualidade, né? Eu e o Ishvara representada em Nitya por uma entidade a qual eu tenho alguma coisa para pedir, eu quero pedir proteção, quero pedir favorecimento, isso e aquilo. Nós pedimos, sempre que nós iniciamos nossas classes, nós pedimos, nós invocamos a nossa tradição, que é uma forma de Ishvara representado através de nossa tradição, iniciando com Ishvara, o primeiro guru, aí Shankaracharya no meio e o nosso guru no final, né? Então a gente está simplesmente, né, invocando toda essa tradição que começa com Ishvara, né? Mas nós sabemos que Ishvara ele tem um certo papel, porque ele é aquele que concede o Paravada Karma de todos nós, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse relacionamento entre Jiva e Ishvara serve somente para lucidar, purificar, refinar a mente de modo que eu possa compreender a minha essência fundamental, natural, como o substrato de Ishvara, entendeu? Aquilo dentro do qual, né, em cuja presença Ishvara, Jiva e Jagat aparecem e desaparecem, o universo aparece e desaparece, né?
Portanto, nós perdemos o interesse, o apetite por todas essas coisas. Por quê? Porque quase todo mundo, eu que estive na Índia diversas vezes, as pessoas fazem tudo isso, vão aos templos, quase que 99% das pessoas, elas querem alguma coisa. E nós, vedantinos, quando a gente começa a viver o espírito do Karma Yoga e aplicar o Karma Yoga em nossas vidas, a gente tem um relacionamento com Ishvara, mas é um relacionamento muitíssimo mais elevado, né? Muito mais elevado. Porque a gente não está invocando Ishvara para pedir isso, pedir aquilo. No máximo, a gente pede para ele para facilitar o desenrolar, entendeu? Que nos ajude, que nos inspire, que através de suas forças possa evitar alguns dos obstáculos que possam ser um impedimento à minha total compreensão, à minha total assimilação dos ensinamentos, mas nós não somos como a maioria das pessoas na Índia que constantemente vão aos seus templos para pedirem alguma coisa, pedirem alguma coisa, pedirem alguma coisa. Nós, como Karma Yoga, nós queremos oferecer as nossas ações com espírito de gratitude, adicionar valor ao campo, entendeu? E dizer thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Né? Karma Yoga é de uma dimensão totalmente superior a toda essa religiosidade védica. E além do mais, e acima de tudo, como se diz, como o ser não precisa de nada, o ser é inteiro, é completo, é ilimitado. Então, o ser não sente falta de nada, o ser não precisa de nada. Então, o ser não precisa estar lá enchendo o saco de Ishvara e dizer eu preciso disso, preciso daquilo, um trabalho novo, um relacionamento novo, uma casa nova, isso. Não. Nós somos Gyanis, Vedantinos, as nossas preces, elas são preces de gratidão, de gratitude, né? De gratidão, de agradecimento, e preces, através de nossas ações, de contribuição ao campo. Vedanta pode ficar por conta própria, é tão imutável quanto o ser, e não é contaminado por nada. Então, fazendo um referimento ao Vedanta, nós fizemos um referimento ao Vedanta em relação aos Vedas, né? Contextualizando que o Vedanta aparece no final dos Vedas, os Vedas servem para preparar, desenvolver no indivíduo um certo espírito, uma certa preparação religiosa, espiritual, de modo que eles possamos entrar no Karma Yoga, no Jnana Yoga do Vedanta. O Vedanta existe por si próprio. Ele é autoluminoso, significa por conta própria, é que ele não depende de todo esse patamar védico, entendeu? A gente pode exportar o Vedanta e, independentemente de todo esse corpo, são 90% de toda a nomenclatura, ou as escrituras védicas, são sobre ação e resultados de ações, ações e resultados de ações. A parte de Vedanta, dos Upanishads e os comentários, é uma parte muito pequena de todo esse corpo, né, de conhecimento. Mas nós podemos exportar. Vedanta existe por si próprio, pode existir por conta própria. E é tão imutável quanto o ser, que não é contaminado por nada que entre em contato com ele, incluindo quaisquer acréscimos culturais. Mas a comunicação de seu ensino é necessariamente condicionada por circunstâncias culturais que estão sujeitos a mudança. Então, o que isso significa dizer? Fez uma ótima um paralelo entre o ser e o Vedanta. O Vedanta é tão imutável que ele sobrevive já há milhares e milhares de anos sem jamais ser realmente tocado, impactado, modificado, alterado, etc., etc. Naturalmente, novos indivíduos, novos Mahatmas e Yanis, eles contribuem através da expressão deles, né? O modo de comentar, né? de apresentar, desdobrar ensinamentos,
Cada indivíduo tem um estilo próprio, uma personalidade própria, mas isso sem jamais impactar ou modificar ou imacular, ou macular nesse caso, né? Macular a fundação, né? A essência daquilo que nós chamamos de Vedanta. Arlindo, o James foi uma dádiva que Ishvara nos deu, né, para os ocidentais, né? Foi Ishvara se manifestando para os ocidentais, né? Porque ele que foi o grande facilitador, né? O primeiro Vedantino que fez esse passo mesmo, um Vedantino, né, que não distorceu o Vedanta para trazer o Vedanta para o nível, porque o Vivekananda fez isso já bem antes, né? Ele apresentou o Vedanta, mas de um modo que, segundo ele, que os povos ocidentais pudessem compreender o Vedanta. Mas o Shimayananda foi o primeiro, entendeu? Primeiro que apresentou o Vedanta em língua inglesa, e depois o Dayananda seguiu ele. E depois, logo depois do Dayananda, aí apareceu o nosso redneck de Montana, né? Assim como o roceiro de Montana, como ele se descreve, o Ramji. Apareceu o Ramji para apresentar esse ensinamento numa linguagem inglesa contemporânea, né? Foi um grande presente, né? Uma grande facilitação. Nos dias de hoje nós temos mais e mais pessoas apresentando esses ensinamentos em língua inglesa, né? Mas aquele que teve um impacto maior, aquele que se tornou realmente o mais famoso no Ocidente foi o James Swaki. Porque todos os swamis indianos, eles apresentam, mas apresentam com inglês indiano, com sotaque diferente e com muitas inclusões de sânscrito que dificultam um pouco, né? Muitos ocidentais, eles perdem o interesse no Vedanta porque tem essa barreira. Eu, quando comecei a estudar com Dayananda, eu tive que vencer esse obstáculo inicial, que era muito sânscrito, entendeu? Então, você tem que acostumar com aquela linguagem, com aquele sotaque indiano, e começar a pescar um pouco de sânscrito aqui e ali, para você conseguir seguir, compreender, né, o contexto daquilo que está sendo ensinado. Então, esse parágrafo diz que Vedanta ele existe independentemente da cultura, ele pode ser exportado, mas ele permanece não contaminado, apesar das costuras, né? Ele vai ser levado para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Europa, para a South America, onde for, tem culturas diferentes, mas o Vedanta, a essência do Vedanta permanece intocada, não? Incontaminada. Mas a comunicação do ensino chamado Vedanta é necessariamente condicionada por circunstâncias culturais que estão sujeitas às mudanças. Então, a comunicação, a expressão, ela é condicionada pelo professor e pela cultura local, inevitavelmente. Uma atmosfera mais agradável para o buscador do autoconhecimento pode ter sido proporcionada na Idade dos Vedas do que a oferecida na moderna tecnocracia ocidental. Mas a maior parte dos homens, a grande maioria das vezes, apesar das diferenças culturais, devotada à obtenção de riqueza e prazer com toda a miséria que acompanha essas atividades. É por isso que o Vedanta é perenemente verdadeiro e universalmente aplicável. Então, o que está dizendo aqui? Que o Vedanta, existem eras, existem ciclos, né? Existem ciclos onde o Dharma sobrepõe o Adharma, e nós passamos por aqueles períodos, né? Os grandes períodos védicos, onde existe mais justiça social, a condição do campo é mais propícia para
desenvolvimento espiritual dos indivíduos, entendeu? Existe menos perigo, menos medo, menos desejos, etc., menos materialismo, né? Existem esses períodos. Então, ele começa dizendo, uma atmosfera mais agradável para o buscador de moksha pode ter sido aquela proporcionada na idade dos Vedas, aquela na era védica, como se dizem, onde todos eram mais propícios a esse conhecimento. Por quê? Porque existiam condições culturais e sociais mais favoráveis. Mais independente disso, isso proporcionada por aquela era dos Vedas, do que é oferecida pela moderna tecnocracia ocidental materialista que nós vivemos hoje, né? Mas a maior parte dos homens, na maioria dos tempos, e apesar das diferenças culturais, sofrem sempre do mesmo problema, que é esse materialismo, essa devotada, essa atração pela riqueza e o prazer, pela segurança e o prazer, né? Então, esse materialismo ele existe através de todos os tempos, todas as eras, né? Independentemente das eras mais dármicas e menos dármicas. E todo esse materialismo, esse corre-corre, né, por segurança e prazeres, é a causa de toda a miséria, né? Toda essa atividade samsárica, mundana, né? Independentemente dos períodos, sejam eles mais dármicos ou menos dármicos, né? Eles são conduzentes à miséria e à dor. É por isso que o Vedanta é perenemente verdadeiro e universalmente aplicável. Porque a condição do campo é sempre aquela, entendeu? Mais dificuldade, menos dificuldade, prazeres e dores, adversidades e não, né, e com as circunstâncias favoráveis. Então, essa é sempre o campo, né? Então, o Vedanta ele permanece sempre aplicável, jamais condicionado realmente pelas condições do campo. Independente das condições do campo, o Vedanta ele permaneceu inalterado, né, por dezenas de milhares de anos. Esse comentário é uma tentativa de mostrar a relevância deste texto para aqueles no Ocidente e em outros lugares que têm um intenso desejo de conhecer a verdade. As palavras de Sankara são tão relevantes no século XXI quanto era no século VIII, quando Sankara viveu. Não é preciso ser um Brahmane, nem um estudioso de sânscrito para aprender a discriminar o real do aparentemente real. Embora seja natural sentir-se grato àqueles que tão amorosamente preservaram e transmitiram esse meio de conhecimento. Bonito, né? Autoexplicativo. O Vedanta não requer nem mesmo que a gente seja um estudioso de sânscrito, né? E ele é tão relevante agora, né? No meio dessa confusão, dessa sociedade tecnocrata extremamente materialista e injusta, né, quanto nos séculos anteriores. Mas é natural sentir-se grato, como nós somos gratos, a todos aqueles que vieram, que preservaram essa cultura védica, né, que preservaram esses ensinamentos. A gente convém lembrar que até pouco tempo atrás, essa cultura era transmitida de geração a geração, verbalmente, porque não existia escrita, né? Então, era tudo memorizado. Essas gerações novas, as crianças, elas eram enviadas aos gurúkulas, né? De modo que elas pudessem memorizar os textos do Vedanta, dos Upanishads. Tendo oferecido as palavras iniciais de encorajamento, o professor, no verso acima, resume que tudo o que foi dito até agora sobre o ser pleno, ele resume tudo o que foi dito até agora ao ser pleno. Mas essas descrições que ele resumiu, né? Essas descrições são principalmente negações, né? Vamos retornar aqui. O eu, o ser, a consciência pode ser conhecido por qualquer pessoa.
ele é autoluminoso, essa é uma afirmação positiva, não negativa, né? É um todo sem partes, ele é distinto dos cinco, ele é testemunha, imutável, então tem um pouco de descrição positiva e negativa, de negação, não é isso, e é aquilo, é autoluminoso, é a testemunha dos três estados. Ele é imutável, essa é a natureza dele, é imaculado. Então, o professor, ele ofereceu algumas descrições, algumas de negação e algumas de não negação, de descrição. Tendo oferecido as palavras iniciais de encorajamento, dizendo que qualquer um com a capacidade intelectual discriminativa consegue discriminar o ser do não ser, né? Após ter oferecido essas palavras de encorajamento, o professor resume tudo o que foi dito até agora. Essas descrições são principalmente negações. Os 5 invólucros e os 3 estados demonstram ser ou não ser. Demonstraram ser ou não ser. Que o ser não tenha partes e não seja afetado por suas aparentes associações também são descrições negativas. Aquele que não tem parte também é uma descrição negativa. Que não seja afetado por suas aparentes associações também é negativo. Assim. Também são descrições negativas, mas o verso oferece uma descrição positiva. O ser é autoluminoso. É a sua luz própria, assim como a luz que torna tudo o que vemos inteligível. É como diz o Kena Upanishad, é o olho por trás do olho, né? É o ouvido por trás do ouvido. Ele é a luz que ilumina os nossos olhos, é a luz que ilumina os nossos 5 sentidos, 5 órgãos. Ele é autoluminoso. É a luz por trás da sua mente. A gente pensa, a minha mente, eu sou a luz. Né? Não. Você, aquilo que eu sou, é a luz que ilumina a minha mente, meu intelecto, que por sua vez ilumina o campo, de tal modo que eu possa interagir, transacionar, né? Discriminar, viver a minha vida no melhor de modos possível. O papel do ser em tornar todas as coisas inteligíveis pode ser melhor ilustrado através da consideração de percepções no estado de sonho. Nós vemos as coisas nos sonhos. Qual é o instrumento de visão? Isso é uma análise muito clara e interessante, né? Quando nós dormimos e a gente vê os objetos do sonho, qual é o olho nosso que está vendo tudo isso, né? Já pensaram nisso? A gente vê, a gente ouve, os nossos 5 órgãos sensoriais continuam operando ali, embora os instrumentos sensoriais não estejam presentes, né? O instrumento de visão sensorial não é presente, mas os nossos órgãos sensoriais, eles retêm determinadas impressões e eles projetam, criando esse mundo dos sonhos, né? Então, nesse estado do sonho, nós vemos as coisas nos sonhos. Qual é o instrumento de visão? Os olhos estão fechados, não há fonte de luz externa. Se respondermos que aquilo que vê é a mente, então somos compelidos a definir a mente como autoluminosa. Naturalmente. Se a gente disser, quem é que está vendo no sonho? Não, é minha mente que está vendo. Não. Não existe. Mente não é autoluminosa. O intelecto não é autoluminoso. Né? O corpo sutil não é autoluminoso. O corpo sutil é um refletor. Existe somente uma luz, and I am that. Eu sou aquilo, eu sou essa luz. Né? Então, no estado de sono, ele serve para nos ajudar a compreender que a luz que ilumina os sonhos, entendeu? É a mesma luz que ilumina os objetos do meu estado de
Vigília. É a mesma luz. Não há pensamento mestre iluminador. Mas a mente não é nada mais... Sim, a gente sabe que a mente não é autoluminosa, a mente não é nada mais do que uma série de pensamentos, pode ser um pensamento que acende outro pensamento, não, considerar, então, todas essas análises são para provar que a mente não é aquilo que realmente vê os objetos do estado de sonho. Não há pensamento mestre iluminador. Ainda assim, deve haver algo que ilumine a mente, algo que não é um pensamento, mas que torna os pensamentos inteligíveis. Então, aquilo que nos permite ver, presenciar, testemunhar as imagens, né, os objetos dos nossos sonhos, dos estados, né, de sonho, né, é simplesmente a mesma luz que nos permite testemunhar, conhecer, experienciar os objetos do nosso estado de vigília. Isso nós chamamos de quê? Essa luz? O ser pleno, a consciência, a existência, a luz da consciência pura, na qual todos os pensamentos, todos os objetos surgem e são substituídos por um outro, e por um outro, e por um outro, e por um outro. Então, nós estamos sempre ali, jamais modificando, iluminando todo e qualquer pensamento, sem nenhuma realmente preferência. A mente tem certas preferências, o intelecto tem certas preferências, mas a consciência é aquilo que ilumina tudo indiscriminadamente. O verso pode ser planejado como um encorajamento, mas o buscador, cuja discriminação ainda é um trabalho em progresso, parece desanimado, e talvez um pouco assustado pela negação de tudo aquilo que até agora definia ele, né? Ele era definido por todas essas experiências, pelos 3 corpos, os 5 coxas, os 3 estados, né? Os objetos, né? As pessoas com as quais ele se associou e se apegou, tudo isso o definia, e agora está dizendo, você quer descobrir quem você tem que negar tudo isso, todos esses objetos através dos quais você se define, os objetos, né, com os quais você se identificou, você se apegou, se tornou dependente, o seu ego, a emoção que você tem de você mesmo é completamente amarrada a tudo isso, você precisa negar tudo isso. Então, é uma coisa que muitas vezes assusta os buscadores, entendeu? Não existe nada pior do que simplesmente rejeitar tudo. Qual a ideia que dá quando a gente rejeita tudo aquilo, todos esses objetos que nós estamos associados e apegados? Não, você tem que rejeitar tudo, né? Qual a sensação que dá? Oh, medo, pânico, né? Estou sozinho, abandonado, né? Não existe mais nada. Então, se não existem objetos, qual é a impressão que tem? Eu estou no vácuo, estou no vazio, estou no nula, né? Agora não tem mais nada. Né? Mas a gente tem que lembrar que o ser não é o vazio, é a plenitude de si próprio, a luz. Eu sou essa luz. Se não existem objetos, se não existem coisas, experiências, pessoas com as quais eu tenho que me amarrar, me apegar, me tornar dependente, melhor, eu sou livre e independente, eu não preciso de nada disso, eu não preciso ter medo de ficar só. Né? O verso pode ser visto como um encorajamento, mas o buscador, no final das contas, porque ele ainda está processando esse trabalho de viveka, de discriminação, ele está um pouco assustado e talvez um pouco desanimado pela negação de tudo aquilo que até agora definia ele, definia o seu mundo. Os versos seguintes dão voz a esse pesar do inquiridor. Verso 62, o investigador disse, eu neguei os 5 invólucros, mas só vejo o vazio. Há algo mais a ser conhecido por meio dessa investigação?
da investigação, está rejeitando tudo, está simplesmente destruindo tudo, me deixando simplesmente sozinho. Né? Existe mais alguma coisa que eu preciso fazer? Porque se eu continuo a negar, eu vou acabar sem nada. Né? Como é que eu vou me descobrir se eu não tenho nada? Esse é o pânico, esse é um ponto onde muitos buscadores de mosca permanecem paralisados muitas vezes, entendeu? A ideia do vazio. O estudante do Vedanta deve estar preparado para a aniquilação do mundo como ele habitualmente o concebeu. O processo pode ser inquietante e é por isso que o ensino só pode ser recebido corretamente por aqueles que possuem as qualificações detalhadas no início de todos os nossos textos, e preferivelmente com a ajuda de um professor. Mas não importa quão bem preparados estamos para ver a nossa concepção do mundo se dissolver, a experiência real pode ser inicialmente desorientadora, deixando-nos com um sentimento de desolação que o estudante expressa no verso acima. Isso é a própria análise muito psicológica. O Swami Dayananda, ele entrava muito nessas análises psicológicas, muito bonito. Não importa o quão bem preparados estejamos para ver a nossa concepção do mundo se desabar, a real experiência de ver essa concepção do mundo, a minha autoimagem desabar, né? A definição daquilo que eu sou desabar, tudo isso pode ser desorientador no início, deixando-nos com um sentimento de desolação que o estudante, nesse caso, expressa nesse verso acima. Se a negação dos 5 invólucros nos deixa com um sentimento de vazio, a próxima pergunta que devemos fazer é o quê? Então, quem é aquele que se sente vazio? Esse verso aqui, o estudante diz, eu neguei os 5 invólucros. Agora, eu neguei os 5 invólucros, eu neguei os corpos, neguei os estados, as experiências mais sublimes de Ananda Maya Kosha, neguei a minha associação com tudo que existe no mundo, eu simplesmente rejeito tudo que é objeto, tudo que seja alguma coisa outra que eu, e agora eu me encontro nessa situação. O que mais? Há algo mais a ser conhecido através do Vedanta? Que mais? Quando eu nego tudo, quando eu rejeito tudo, existe alguma coisa a mais, né, que o Vedanta me oferece, de modo que eu possa me conhecer? Né? Então, é um verso lindo, porque denota a situação de quase todo buscador espiritual, quando eles chegam nesse estágio, né, quando nós chegamos nesse estágio, um estágio que pode assustar, e é simplesmente porque o indivíduo ele rejeitou tudo e ele ainda assim ele não se tocou que ele é aquilo que jamais pode ser rejeitado, jamais pode ser descartado, ignorado, porque ele é a luz em cuja presença todos esses objetos ocorrem e foram rejeitados como realidade, muito embora eles continuem a aparecer, mas tudo isso é aparentemente real, é o não ser, e eu estou querendo abraçar o meu ser. Então, eu tenho que rejeitar todos os objetos, e aí, quando eu rejeito tudo, eu me encontro numa situação, oh, meu Deus, não existe mais nada, não existe mais nada. Então, o que a gente tem que fazer? Eu disse assim, ok, não existe mais nenhum objeto, mas o que é essa coisa, esse princípio, essa consciência, esse sujeito que está, nesse momento, dizendo, eu já rejeitei tudo, não existe mais nada, o que mais devo fazer?
O que mais existe para eu ser conhecido? Para ser conhecido? Então, o que existe para ser conhecido é o conhecedor. Esse princípio testemunha na presença do qual tudo é conhecido, iluminado e conhecido. Eu preciso de compreender que eu sou a luz que ilumina o intelecto, a mente, o ego, o corpo sutil, o corpo físico, animo tudo isso e me torno o Jiva, essa construção corpo-mente, e vou por aí seguindo o meu karma. Então, o que mais? Algo mais para ser conhecido? Sim, a luz do iluminador. Você que ilumina tudo, você rejeitou tudo que você iluminava, mas agora como é que você vai rejeitar você mesmo se você é a luz, que é sempre acesa, que não existe um interruptor para a sua luz? Ela é sempre presente, sem jamais se modificar. Então, é isso que precisa ser conhecido, e isso é tão óbvio, é tão autopresente, autoluminoso. Né, Estela? É a coisa mais simples. Eu sou aquilo jamais não presente, aquilo que jamais se modifica. Eu sou a luz por trás da luz dos meus olhos, a luz por trás dos meus ouvidos, né? Todos os meus sentidos. Se a negação dos 5 invólucros nos deixa com um sentimento de vazio, a próxima pergunta que devemos fazer é: quem é aquele? O que é aquilo que se sente vazio? Como o eu real é inteiro, completo e ilimitado, de natureza de alegria e satisfação, não pode ser o experienciador desse sentimento de desolação. Tem uma outra nuance ali. O indivíduo, ele se sente desolado, desamparado, porque não existe mais nada. Ele pensa assim: eu já rejeitei tudo, e agora? E agora? Ele ainda assim não se tocou, né? Ele não pode rejeitar aquilo que ele é. Né? E naquele sentimento de desolação, ele, o Jiva, se torna um outro objeto. Né? Então, está dizendo assim: como o eu real é inteiro, completo e limitado, de natureza de alegria e satisfação, ele não pode ser o Jiva que se torna desolado, que se torna limitado, se torna triste, se torna desamparado, porque o ser é de natureza ananta, ilimitado, de natureza de alegria, satisfação, plenitude, contentamento. Então, aquilo é um outro objeto que aparece dentro do âmbito da existência consciência do investigador. Quando o investigador diz: eu neguei os 5 cheats, etc., quem é o eu nessa declaração? O que é esse eu? Eu neguei. Ele falou identificado com o quê? Com o eu do Jiva ego, do ego do Jiva, do Ahamkara. Ele, como Jiva, quem é aquele que negou? Sou eu, e eu me sinto deprimido, né? Desolado, desamparado, triste, perdido, entendeu? Então, aquele não é o ser, naturalmente. Aquele é o ego do buscador, e após ter rejeitado tudo, se sente desamparado e desolado, porque ele rejeitou tudo e ele esqueceu de incluir ele mesmo, aquele que rejeita, o rejeitador de tudo. Qual é a natureza desse rejeitador? Não é a mente do Jiva. A mente do Jiva se sentirá desolada, mas aquilo que ele é livre de qualquer experiência, de qualquer desolação, etc, etc. Aqui explica melhor. Para nos libertarmos desse sentimento de desolação, devemos perceber que, embora possamos acreditar que a negação, que negamos os 5 invólucros, existe um fazedor, existe o ego do indivíduo, existe o ego do fazedor que negou tudo, que rejeitou tudo. Esse ego, o eu,
que acredita ter feito essa negação, esse ego que acredita ter feito essa negação, precisa ser negado. O ego está ali, eu fiz isso, eu neguei, eu discriminei, eu fiz todo esse trabalho há 5 anos, isso e aquilo, e agora eu me sinto próprio isolado. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que negar o discriminador. Aquele que rejeitou tudo, aquele que discriminou. Negar o fazedor de Yin Yoga. No final das contas, tudo precisa ser negado. Entendeu? Porque somente assim você consegue, né, se dar conta de que você é aquilo que jamais pode ser negado. Mas se você continua identificado como o buscador de moksha, quantas pessoas sabem já que elas são, mas ainda permanecem identificadas como um buscador de moksha? Não, eu estou buscando. Ah, não, me dei conta, mas aquele buscador precisa ser negado. De tal modo que, ok, esse que está, né, tendo esses altos e baixos, altos, picos e vales de experiências, de vislumbres e de reconhecimentos e de iluminação, aquele ali precisa ser negado. Tudo isso ocorre dentro de mim, o eu real. É esse eu, o ego, que olha para a perda de identificação com o corpo-mente e se sente desolado. Naturalmente, é o jiva que se sente desolado. Esse jiva, ele precisa ser também negado com muito carinho, negado com muito amor, com muita compreensão, dizer, você, o meu jivinha, eu não sou você, eu ilumino você, mas eu não sou você, eu sou livre de você, de todas as suas experiências, sejam elas maravilhosas ou terríveis, eu sou aquele princípio não experiencial, né? Consciência e existência, que ilumina você e tudo aquilo que você ilumina. Você ilumina como reflexo. Esse ego que olha para a perda de identificação com o corpo-mente e se sente desolado. Quem sou eu agora? O que me resta para apegar-me? Há uma predisposição para entrar em pânico, em medo, ou para se desesperar. Ou para se desesperar. Isso traz memórias, esse verso traz muitas memórias no meu tempo, quando, um pouco antes do auto-reconhecimento ocorrer, eu entrei num estado de desolação total. Eu não sabia mais o que fazer com minha vida, porque eu queria esse reconhecimento direto. Eu não conhecia o Vedanta, naturalmente, e eu sabia que as minhas vasanas não eram realmente o meio adequado de autoconhecimento. As minhas vasanas, não sei se eu falei vasanas, as minhas sadhanas, as minhas práticas espirituais, elas me conduziam a experiências, até que eu me toquei que tudo aquilo era para ser rejeitado. E eu me senti por um bom período de tempo desolado. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram, né? Me encorajaram a relaxar, porque era uma tristeza profunda, né? Eu preciso, isso está queimando dentro de mim, mas ainda assim a ficha não caía. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada disso. Nem mesmo essas experiências sublimes de Ananda Maya Kosha que eu estava experimentando naquele tempo, tudo aquilo foram vistas como simplesmente fumaça, sombras do ser, entendeu? E aí? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sabia tudo já intelectualmente, mas ainda assim não batia, não caía. Quem sou eu agora? O que me resta para rejeitar? O que me resta para me apegar? Há uma predisposição para entrar em pânico, o desânimo, ou tristeza, o desamparo. Quando eu vivi aquele desamparo, aquela tristeza profunda nos meus dias,
antes do auto-reconhecimento, é quando eu comecei, a minha sadhana se transformou numa prece constante. Constantemente eu pregava a Ishvara, de revelar a sua natureza para mim, como eu mesmo, entendeu? Eu queria essa revelação direta, e eu dizia para a Ishvara, leva a minha vida. Eu estou pronto a pagar o preço da minha vida, entendeu? Você me fulmine no momento, mas eu preciso de receber, de haver esse reconhecimento direto. Estava disposto. Minhas preces eram praticamente essas, era a minha única sadhana. E nesse momento que o estudante se encontra, esse estudante desse verso, né? Alguns de nós que chegam a esse ponto querem voltar atrás. Sabe, palavras de Dayananda, ele sabe, que ele tem muita experiência, ele foi professor por muitas décadas, muito brilhante. Alguns de nós que chegam a esse ponto pensam em tornar atrás. Somos como alguém que está aprendendo a nadar, que tenta tocar o fundo, percebe que está longe demais, nas profundezas da água, e não tem mais o apoio de terra firme sob seus pés. Surge então a tentação de retornar. Quantas vezes eu tentei retornar? Muitas vezes a gente diz, não, chega, agora chega. Eu quero viver uma vida normal, eu quero ser um samsara feliz. Mas isso é uma contradição. Como pode ser um samsara feliz se samsara, por definição, é dor e sofrimento? Não? Surge então a tentação de tornar. É neste momento que o professor é indispensável, essencial, principalmente nesses momentos. O aluno precisa de um empurrãozinho. O estudante se vira para o professor e pede ajuda para que ele não se afogue no oceano do samsara, no oceano do vazio, segundo a sua percepção. E o professor fornece a ajuda necessária conforme se desdobra nos versos seguintes. Olha que bacana esses versos, né? Parece uma história, né? A gente vai curtindo. Nice. Ótimos diálogos. O professor disse. Qual era a pergunta dele? Há algo mais que possa ser conhecido? E agora, depois de eu ter rejeitado tudo, o que mais tem para ser conhecido? O professor disse, sim, o que há para ser conhecido é o conhecedor do vazio. Agora que você está desolado com o vazio, você, não tem mais nada, eu já fiz tudo e eu continuo sofrendo, e agora eu estou sofrendo ainda mais porque eu não tenho as coisas que antes me davam um certo conforto. E, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Agora que eu não tenho mais nada. Sim, você precisa conhecer o conhecedor do vazio. Esse princípio que te permite conhecer o vazio, que experimentar essa condição de desolação, esse princípio, consciência, é você. E você é essa consciência não limitada. Aí, no final, o professor diz assim, você é um adepto da investigação, você é um grande inquiridor. Parabéns, né? Você está chegando lá. Né? Você é aquela luz que conhece o estado de condição desolado do seu jiva. Você é aquela luz que permite ao seu jiva conhecer o vazio e se sentir desolado. Você é essa consciência pura, cuja natureza é a não limitação. E, a propósito, você, o buscador, é um adepto da investigação, em outras palavras, você é um mumukshutu, você é um buscador ardente, um buscador sincero, né? Honesto. Né? Com poucas palavras, o professor mudou o foco do aluno. Com poucas palavras, o professor mudou o foco do aluno do ego para o ser pleno. Ele desviou sua atenção do vazio deixado pelas negações, né, dos objetos e colocou naquilo que testemunhou as negações e que, mesmo agora, testemunha o sentimento de vazio do estudante.
Então, essa discriminação, ela precisa ser, né, exercitada constantemente. E até mesmo quando a gente experiencia uma satisfação, um prazer, uma alegria, né, a gente precisa também discriminar e dizer assim, isso é um pálido reflexo da minha natureza como Ananta, né? Depois que os 5 invólucros se mostram irreais, se mostrar o ego, que é a tendência da consciência de apoiar-se em objeto, olha que bacana isso. O ego, que é uma tendência, né, da consciência, olha que perspectiva interessante. O ego, que é uma tendência da consciência de apegar-se e apoiar-se em objetos. Nós temos os nossos órgãos sensoriais e a mente, e aí a gente tende a contatar o mundo dos objetos e a gente desenvolve esse apego, né? A gente vai se apoiando e se apegando. Esse ego retém uma força inercial. Ele olha para o corpo, mente e para os 3 estados, mas não consegue encontrar um lugar para apoiar-se. Pois seu substrato, consciência, não mais se identifica com esses objetos aparentes. Esse é o ponto dessa situação. Então, quando nós chegamos naquele ponto de maturidade espiritual, de total frustração e desinteresse pelos objetos que samsara nos propiciam, quando a gente desenvolve esse desgosto pelos objetos de mitya como modo de me resolver, né? Então a gente passa por um período, né, de desolação, porque a gente já não tem mais esses pequenos prazeres que chegam através desses objetos com os quais eu me apoiava e extraía um pouquinho de prazer de Ananta daqui e dali, entendeu? Toda vez que as circunstâncias eram favoráveis, né? Eu já tendo desenvolvido um total desgosto ou despaixão, desinteresse por tudo isso como modo, como meio de me resolver, eu me encontro numa situação ainda mais difícil até que eu me dê conta da minha natureza como aquilo que é inteiro, pleno e completo, a luz, a consciência, a existência, né? Porque quando eu rejeito tudo, quando eu vou rompendo esse apego e dependência com tudo, e eu não realizo a minha natureza como a plenitude dentro do qual esses objetos tinham aparecido, e eu me relacionava com eles como se eles pudessem, né, me fornecer a solução, a resolução do meu drama humano, né? Então agora eu não tenho mais, porque eu vi que nada disso me resolve, e ainda assim eu ainda não me toquei. Eu sou essa luz, a plenitude, né? E não existe nada que possa ser adicionado e nada que possa ser subtraído de mim mesmo. Ele olha para o corpo-mente, olha para os 3 estados, olha para todos os objetos e ele não consegue encontrar mais nada que realmente possa prometer a ele uma forma de resolução. Veja a situação, que drama, né? Mas não consegue encontrar um lugar onde ele possa se apoiar, ele possa se apegar, que possa lhe dar conforto. Pois o seu substrato, a consciência, não mais se identifica com esses objetos. O seu substrato, ele, a consciência, ele em sua consciência, a consciência quer se libertar dessa identificação errônea, dessa ignorância. Eu, a consciência, já não estou mais atraído por nada disso. É isso que ocorre, por isso que às vezes no Vedanta a gente diz que a autorrealização, a liberação é a consciência se livrando da ignorância, a consciência se livrando do jiva, a consciência se livrando do apego e dependência com os objetos do campo, né? E é muito bem colocado nessa frase. Ele olha para o corpo-mente, ele é a consciência, olha para o corpo-mente, olha para os seus estados, olha para todas as suas experiências, todos os objetos, e não encontra um objeto, um lugar onde ele possa realmente se amparar, se apoiar.
pois a sua consciência ela já não se sente atraída e identificada com esses objetos do campo, ela desenvolveu uma maturidade espiritual e rejeitou todos os objetos do campo e agora ela está esperando para quê? Esperando a ficha cair. Uf, ela diz, Tattva-masi, eu sou aquilo que eu estava buscando nos objetos, eu sou a plenitude que eu estava equivocadamente buscando encontrar através dos objetos, da obtenção dos objetos. Ele então se pergunta, se eu não sou nenhuma dessas coisas, o que eu sou? E o professor responde, você é aquilo que conhece tudo isso. Você é aquilo que conhece todos esses objetos que foram rejeitados por você. Você é aquele que percebe esses objetos não mais exercerem essa força magnética de atração por você, já não existe mais essa ilusão de que eles possam te resolver, te preencher. Então, você é isso que testemunha tudo isso? O professor responde, você é aquilo que conhece tudo, até mesmo o vazio. Esse vazio desolador que você está experimentando, você é a luz na presença do qual esse sentimento, essa experiência de desolação ocorre. Você é a testemunha de tudo que vem e que vai. Tudo que vem e que vai. Você é essa luz sempre livre, independente, jamais modificada. Ô, professor, Sim. Você poderia falar um pouquinho desse auto-reconhecimento que aconteceu com você, né? Você falou um pouquinho que quando esse mundo todo se dissolve, quando a gente chega nessa discriminação do vazio, que é quando a gente já rejeitou tudo, né? Que não existe mais nada para se conhecer, que eu sou essa luz, né, desse iluminador que ilumina tudo. E aí o senhor comentou que no seu processo de auto-reconhecimento fez aquelas sadhanas que pediu, né, para o Lorde levar a sua vida. E como que é esse auto-reconhecimento? Na verdade, isso é uma experiência, não é uma experiência, né? É aquela certeza que eu sou aquilo, que eu sou a consciência, né? Como que essa virada de chave acontece? Ótima questão, ótima pergunta. Eu estou aqui refletindo todo esse ponto e eu vejo, na minha experiência pessoal, eu não tenho mais tantos interesses pelos objetos, mas não é firme ainda, né? Eu passo por momentos que tem objetos que me despertam interesse, mas ainda não está claro essa discriminação, né? Que eu sou essa consciência, né? Que não mais se identifica com nenhum mais objeto esses objetos aparentes que vêm e vão, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa virada de chave? Sim, essa virada de chave, essa é uma expressão nova para mim, eu não entendo muito bem, mas essa ficha que cai, né? Esse clique de compreensão é a coisa mais simples que você pode imaginar, Miranda. Mas ainda assim, ela ocorre quando ela ocorre. Todo mundo diz isso. Todo mundo que passou por esse reconhecimento diz isso. Papaji já dizia isso. Ele dizia assim, é a coisa mais simples. Entendeu? Mais simples. Ele passou anos e anos e anos fazendo Papaji todas as sadhanas, viajando pela Índia, encontrando todos os tipos de gurus, sages, etc, etc. Até que ele encontrou Ramana Maharshi, e Ramana Maharshi apontou a ele para quem é você? Você é aquele que vê tudo isso, você é aquele que joga com Krishna, você é aquele que experimenta. E naquele momento, na presença de Ramana Maharshi, a ficha caiu para ele, entendeu?
Então, essa é a conversão do conhecimento indireto naquilo que a gente chama de conhecimento direto. Paroksha Jnana se convertida em Aparoksha Jnana, conhecimento direto e imediato. Então, é quando esse conhecimento, que ele é indireto, porque eu sei que existe Brahman, eu sei que eu sou Brahman, mas ainda assim, eu vejo o Brahman como alguma coisa, outra que eu mesmo, que eu ainda precise alcançar e obter. O buscador vive nesse dilema, entendeu? Eu sei que eu sou Brahman, eu compreendi as lógicas, eu discriminei, eu já perdi o interesse, eu tenho uma maturidade, uma certa maturidade, eu sei que nada do mundo vai me resolver, etc. Mas ainda assim eu permaneço nessa dualidade, eu e Brahman, eu e Brahman, eu e Brahman, entendeu? E eu quero contatar, eu quero obter, eu quero reconhecer, eu quero, entendeu? Então, esse clique de compreensão, como é que você chamou isso? De virada de página? Não. Chave. Virada de chave, né? Essa virada de chave, ela ocorre geralmente quando essa busca por essa compreensão, porque o Vedantino, ele sabe que tudo é uma questão de compreensão. Eu não tinha ainda contato com Vedanta, mas eu tive alguns professores que deixaram claro para mim que não era nenhuma experiência, nem mesmo as experiências sublimes de Ananda Mayakosha, que eu era habituado, eu tive que rejeitar. Um dia, você já deve ter ouvido dizer, eu levantei do meu meditação, eu passei pela sala, a Silvia estava na cozinha, nós morávamos nos Estados Unidos, uma casa grande, bonita. Eu falei para ela, eu estou saindo, hein? Nunca mais eu vou meditar. Finito. E eu nunca mais meditei na minha vida, entendeu? Então, quando fica claro que nenhum objeto de experiência, nenhuma sensação, nenhuma emoção, nenhum estado é o que você é, e ainda assim você sabe que você é Brahman, mas ainda assim esse conhecimento não é um fato para você. Por quê? Porque existem alguns bloqueios, alguns impedimentos, algumas ignorâncias que ainda me colocam nessa incerteza a respeito daquilo que eu sou. Eu sou a minha mente? Eu sou o meu estado ou eu sou a consciência? O que eu sou? Eu ouvi dizer que eu sou a consciência. Eu gostaria de aceitar plenamente essa declaração do Upanishad, mas ainda assim existe o quê? Existem algumas resistências. Essas pequenas resistências, essas pequenas suspeitas, eu coloco às vezes como suspeitas, é por isso que resolução de dúvidas e suspeitas é importantíssimo. A gente continua martelando em todos os ensinamentos até que as nossas dúvidas a respeito dessas declarações dos Upanishads, entendeu? Que estabelecem a nossa identidade como consciência, existência infinitamente não limitada, essas dúvidas elas precisam ser desgastadas. A gente precisa desenvolver a compreensão de que aquilo que eu sou não é um objeto, aquilo que eu sou não é um estado mental, entendeu? Tudo que ocorre para mim não sou eu sou aquilo que ilumina tudo, até que essa compreensão ela seja tão clara, Júnior. Isso aí a gente vai trabalhando, e nesse processo a gente vai desenvolvendo despaixão, esse desinteresse positivo, entendeu? Por saber que nada vai resolver essa situação minha, entendeu? Então a gente vai fazendo esse trabalho, chega no final você tem que simplesmente esperar. Aí, quando você menos espera, a ficha cai. Só para te dar uma dimensão do quanto é imprevisível isso pode ser, a ficha caiu para mim quando eu estava me vestindo no meu quarto, estava me vestindo, me preparando para sair, para fazer umas compras para o restaurante, para poder abrir o restaurante num sábado ou numa sexta-feira. E antes de eu sair, tinha o livro do Nisargadatta Maharaj, I Am That. Eu abri uma página, quando eu li uma frase ali,
Eu costumava ainda fazer isso. Eu já não buscava, não fazia mais satsanga, mas de vez em quando eu abria as palavras, eu queria ler de novo as palavras do meu guru, porque ele era o meu guru, pelo menos por 10 anos intensos. Entendeu? Eu abri aquilo ali quando eu li uma das declarações Upanishads, né? Assim, você é a luz, você não é o objeto, você é o sujeito, você é aquilo, a causa do porquê você sabe o que você sabe. Uma frase simples, entendeu? Naquele sentido. Naquele momento que eu li aquilo, a ficha caiu e, puf, ficou claro. Entendeu? E deu um maior barato. Deu um maior barato. Porque existia um elemento experiencial em tudo isso. Não é uma experiência. Mas quando a ficha cai, quase sempre ela é seguida por um barato, entendeu? A única coisa que eu posso dizer, deu um barato. Um barato que modificou toda a minha constituição químico-física espiritual, de tal modo que as coisas foram bum, 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 implodindo. Eu não falei com ninguém, eu não compartilhei aquele momento nem mesmo com a Silvia, mas eu fui vivendo aquilo dias após dias, eu não conseguia dormir, meu corpo era pleno de energia, eu era um vulcão de energia, eu não conseguia dormir, e vivendo todas aquelas mudanças ocorrendo, meu corpo naquele tempo era próprio muito, muito fraco e doente. Então, a gente nunca sabe quando essa ficha cai, mas geralmente ela só cai e ela se manifesta como esse autoconhecimento que não é esquecido, entendeu? Ela só cai efetivamente de tal modo que esse autoconhecimento possa ser percebido, experimentado, mas retido. Porque uma das coisas que eu me dei conta, Miranda, é que aquela condição de saber quem eu era alguma coisa que eu já tinha tocado diversas vezes no meu passado, entendeu? Mas ela jamais tinha sido retida como daquela vez, dessa última vez. Porque ali o solo era já fértil o suficiente. Era preparado de tal modo que aquele reconhecimento, eu disse assim, esse reconhecimento é o que eu estou buscando em toda a minha vida. Entendeu? E aí eu fiz de tudo para não perder nenhum foco a respeito disso. Não falei com ninguém, mas eu mantive isso. E no início, naturalmente, eu tinha medo de perder aquela convicção. Entendeu? Então, é assim, acontece quando acontece. Ninguém sabe quando exatamente, mas uma coisa é fundamental. O solo precisa ser muito fértil. Entendeu? A maturidade precisa ser muito bem estabelecida. E o Vedanta ajuda nesse processo de preparação do solo, né? Preparação da mente, desenvolvimento de maturidade, etc. Obrigado, professor. Nada, querido. O professor Acho que tem só complementando, professor. Sim. Tem uma passagem, eu acho que do Paramartananda, que ele fala dessa conversão, desse processo nosso, né, que é de homem-animal, né, quando a gente faz aquelas ações impensadas, né, praticamente vivendo alucinadamente, sem nenhum controle, depois para o homem-homem, e depois essa última conversão, que talvez seja esse auto-reconhecimento de homem-deus, né? Onde a gente não tenha mais nenhuma dúvida daquilo que nós somos. Né? Sim. Exatamente. Sim, obrigado. Professor, só complementando o que o Júnior colocou, que eu achei muito interessante, quando esse autoconhecimento, né, essa virada de chave, nesse clique ocorreu para você, você ainda não tinha um contato com o Vedanta, né? Não. Quando esse contato com o Vedanta para você, ele foi mais quando você conheceu James depois, esse contato ele veio mais no sentido de ir neutralizando as vasanas, porque na verdade, como você falou, né, ele ocorreu nesse momento que você tinha esse contato com o Nisargadatta, tinha ele como teu guru, você lia alguns materiais dele, fazia suas meditações. Então, ele ocorreu para você. E aí, depois, como que foi isso de você encontrar o Vedanta
porque na verdade ocorreu antes, né, essa virada de chave. E quando você conheceu, você teve contato com o Vedanta, Sim. qual foi o diferencial? O contato com o Vedanta foi tão impactante, Rafael, só para você dar uma ideia do impacto que foi. E quando eu conheci o Vedanta, quando eu conheci o primeiro livro que eu li do James, que foi Como Alcançar a Iluminação, é um livro que nós não traduzimos em português. E quando eu li aquele livro, eu me senti ainda, eu me senti num estado de êxtase, porque a minha impressão é que agora, finalmente, eu encontrei o último elo que faltava, entendeu? No meu processo de libertação, entendeu? Por quê? Porque eu sabia quem eu era, mas eu não tinha esse conhecimento de Satya, de Nitya, de Karma Yoga, Dharma Yoga, entendeu? Eu só tinha aqueles fragmentos do Yana Yoga, do Nisargadatta Maharaj, né, e do Ramana Papaji, né, discriminação entre o sujeito e o objeto. Então, quando eu encontrei o Vedanta, eu sabia que o Vedanta ia resolver tudo. E não somente, eu comecei a devorar aquele livro, aí eu li de novo, aí eu comecei a ler tudo. Naquele tempo ele só tinha esse livro, mas eu comecei a comprar todos os vídeos e os áudios dele, eu via. Então, se tornou uma obsessão para mim. E só para te dar uma ideia do impacto que o Vedanta teve naquele momento da minha vida, que eu tinha uma pequena sangha, ali onde eu morava, perto de Seattle. A gente fazia satsang nos domingos, a gente já tinha feito alguns finais de semana também. E eu simplesmente, quando eu comecei a assimilar, a compreender o Vedanta, como apresentada por James, eu comecei a me tocar, meu Deus, que vergonha, eu estava falando tanta bobagem nos meus satsangs, entendeu? Mas aí, naturalmente, a ficha começou a cair, eu comecei a ver, por isso que eu estava tão confuso, porque eu dizia assim, não, eu sou iluminado agora, mas ainda assim eu queria ser famoso, eu queria ser reconhecido, eu queria isso, eu queria aquilo, eu ficava frustrado se as pessoas não vinham fazer o final de semana, eu tinha todas essas ansiedades, entendeu? Essas necessidades de validação, aprovação. Então, eu estava muito confuso e eu ficava vendendo meu peixe, segundo as coisas que eu tinha pescado no mundo Neo-Advaita também. E quando eu conheci o Vedanta, eu vi a pureza desses ensinamentos, e aí eu me dei conta que eu estava vendendo meu peixe de modo muito equivocado, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a cancelar os vídeos. Eu tinha já mais de 100 vídeos no meu canal no YouTube. Eu comecei a cancelar, porque eu estava meio envergonhado de tudo aquilo que eu tinha dito, entendeu? Então, o que o Vedanta ele me propiciou? Ele me propiciou a integração desse ensinamento, não só Satya, mas Nitya, entendeu? A compreensão dessa mecânica, né? desse sistema de Nitya, que é Vasana, desejo, medo, palavras, ações que vão reforçar uma Vasana. Eu comecei a compreender melhor o meu sistema como Jiva. Aí eu fui compreendendo, entendeu? Não, agora é que eu tenho que trabalhar essas vasanas, eu tenho que simplesmente observar tudo isso, e as coisas foram se encaixando. Aí depois de alguns meses eu escrevi para o James, eu disse para ele, James, agora eu acho que eu me dei conta do que tinha acontecido comigo. Eu sabia que eu era a consciência, eu sabia que eu era a existência, mas eu não tinha ainda compreendido que eu era inteiro, cheio e completo. Significa infinitamente não limitada, eu não preciso realmente de nada. Eu sabia que eu era consciência, em outras palavras, eu era 2/3 iluminado. Eu não tinha me dado conta da minha plenitude como Ananta. E você vê isso no mundo espiritual, aos montes, pessoas que se dão conta que eles são a consciência, eles continuam vendendo os peixes dele, mas eles não se deram conta da ilimitação deles, portanto, eles continuam manipulando isso porque eles querem o que eles querem, entendeu? Então, Vedanta foi
instrumental, foi fundamental nesse processo chamado de libertação ou purificação das nossas vássanas, como você bem colocou. Muito obrigado, José. É por isso que eu não quero... É por isso que eu me dediquei ao Vedanta, porque eu não conheço nada mais completo do que o Vedanta, né? Temos um hábito profundamente arraigado de pensar que somos os objetos que percebemos. E mesmo quando esses objetos são negados, mesmo quando sabemos... Espera aí, eu acho que eu pulei isso aqui. O objetivo do Vedanta é realizar essa mudança de atenção, esse shift, como às vezes eu falo, esse shift. Né? Você shift a sua busca, entendeu? Em vez de buscar os objetos de experiência, você muda a sua atenção para aquilo que é a nossa subjetividade absoluta. Naturalmente, a nossa objetividade absoluta não pode realmente ser reduzida a um objeto de busca, a um objeto de meditação, a um objeto de conhecimento. Esse é o paradoxo maior que existe do Jnana Yoga, né? Aquilo que a gente chama do Jnana Yoga do Vedanta. Né? Então, essa prática do Jnana Yoga do Vedanta é a busca por aquilo que nós somos, que não é um objeto de busca, não é um objeto de meditação, não é um objeto de conhecimento, não é um objeto de experiência, mas ainda assim a gente busca, sabendo que essa busca é simplesmente uma questão de clique de compreensão, que é uma função da remoção dos obstáculos, das resistências que nós temos de aceitar a nossa plenitude como consciência. O objetivo do Vedanta é realizar essa mudança de atenção, esse shift, né, do objeto para o sujeito, daquilo que é conhecido pela consciência testemunhal para a consciência, aquilo que é o iluminador de tudo. O aluno chegou a um estágio crucial em sua investigação e fez essa pergunta perfeita, excelente, para a qual o professor o elogia. O professor o elogia porque ele diz: você é um adepto da investigação, você é um mumukshutva, né? Você é um mumukshutva. Temos um hábito profundamente arraigado de pensar que somos os objetos que percebemos. E mesmo quando esses objetos são negados, mesmo quando sabemos que o corpo-mente é o não ser, o ego ressuscita e desperta nossas dúvidas e medos. Nós dizemos que perdemos tudo quando não perdemos nada além da fonte de nossas misérias. Isso é interessante. Mesmo quando esses objetos são negados, a gente faz essa discriminação, a gente nega tudo, mesmo quando sabemos que o corpo e a mente não é aquilo que nós somos, entendeu? O ego ressuscita e desperta nossas dúvidas e medos, nos dizendo que perdemos tudo, já fiz tudo e agora eu estou aqui, eu sozinho, dentro do vazio. Quando nós não perdemos realmente nada, nós perdemos somente essa associação com os objetos, que é a fonte da experiência chamada samsara, né? De miséria, sofrimento, dor derivado a esses apegos, dependências e frustrações derivados desse tipo de relacionamento com os objetos do campo. O único perdedor nesse processo é o ego, que olha para o vazio, que sempre foi, e se dissolve, assim como uma cobra. A cobra que nunca existiu se dissolve no conhecimento da cobra. Então, esse ego que se dissolve se refere ao ego ignorante do samsara, né? O ego ignorante samsara é aquele que pensa que ele é a única realidade, e ele é autoluminoso, autoconsciente, autoexistente, e ele se associa ao campo dos objetos e ele acredita que os objetos são os únicos modos de obter a plenitude, a satisfação, né? A realização, a felicidade, o contentamento. Isso é a condição
do ego sob o efeito de Maya, a ignorância universal. Então, o ego é aquele que vai se dissolver, entendeu? É o ego que se dissolve. Os objetos do campo vão permanecer. Esse ego, com essa ignorância original, é que vai se dissolver, de tal modo que um outro tipo de ego nasce, né? Um outro ego é um ego sábio, um ego simplesmente que não é mais movido, operado por essa ignorante original, mas ainda assim o ego é esse instrumento que nos permite transacionar em Mitya. Né? Então, depende de como a gente queira definir essa palavra ego. Então, esse ego ignorante se dissolve, assim como uma cobra. Por que ele se dissolve? Ele não se dissolve totalmente, no sentido que ele continua como um instrumento que nos permite transacionar em Mitya, né? Fazendo aquilo que a gente tem que fazer, mas todas essas ações, elas são atribuídas a Ishvara, e não somente aquele, o Yana, que está fazendo as ações, ele atribui a Ishvara sabendo que aquilo que ele é livre de qualquer ação. Ishvara, através dele, produz as ações and everything, e tudo continua, mas ele é livre. Então, de um certo modo, esse ego se dissolve. Do mesmo modo que uma cobra que nunca existiu se dissolve no momento que a gente reconhece que ela seja somente uma corda. As negações devem ser repetidas. Essas negações, essas discriminações, essa sadhana devem ser repetidas e reforçadas através de uma constante discriminação, sempre vigilante. Estamos tentando nos libertar das identificações que se tornaram habituais. Por isso, a discriminação habitual é necessária. Vedanta, um problema do Vedanta é porque fica claro, quando nós chegamos ao Vedanta, que nenhuma experiência pode produzir essa libertação do samsara. Somente a compreensão a respeito daquilo que nós somos. Né? E essa compreensão, ela quase que invariavelmente, ela requer muito esforço espiritual de nossa parte. Muita constante disciplina, um estilo de vida espiritual, um desenvolvimento de uma mente satívica, associações com as escrituras, associações com pessoas que me elevem em vez de pessoas que me puxem para baixo, entendeu? Então, tudo isso vai propiciando esse processo de sadhana, de constante, né, disciplina e discriminação. Essa discriminação habitual, sistemática, é necessária. Moksha não é uma experiência como as epifanias que às vezes ocorrem durante a meditação. É o conhecimento que deve se tornar firme através dessa persistente aplicação do autoconhecimento, dessas declarações, intensificado, de tal modo que as nossas dúvidas elas vão se dissolvendo até que a gente chegue nessa convicção de que as escrituras estão dizendo a verdade quando elas afirmam a minha natureza como livre de qualquer limitação. Né? E no final, existe ali a última frase. Sim, Vedanta requer esforço, trabalho, dedicação. É aí que a maioria das pessoas deixa o Vedanta, porque no mundo moderno, principalmente, as pessoas querem as coisas, mas elas não gostam da ideia de trabalharem muito intensamente pelas coisas, entendeu? Principalmente no mundo espiritual, elas preferem crer que um guru possa transmitir uma energia, possa produzir uma experiência libertadora, né, que me resolva. Mas nenhuma experiência vai resolver. E nenhum guru pode forçar você a compreender esses ensinamentos. Quantos gurus do Jnana Yoga, né, que propagam esses fragmentos do Jnana Yoga existem por aí, dizendo constantemente você é aquilo, você é a consciência, tudo que existe é a consciência. Eles só falam isso, entendeu? Em linguagem diferente, de ângulos diferentes, mas repetem isso constantemente.
E esses apontamentos, eles quase que invariavelmente, eles são ineficazes. Eles funcionam somente quando o indivíduo for muito, muito, muito já bem preparado, né? Altamente qualificado. Aí eles podem funcionar. Caso contrário, a gente precisa continuar a fazer esse trabalho constante, né? Até que as nossas dúvidas elas sejam resolvidas. O verso 65, por favor, saiba em seu intelecto. Professor, Sim? deixa eu perguntar uma coisa. Que quando, né, nesse parágrafo que está falando, quando o ego se dissolve, né? Sim. Eu fiquei pensando que, então, o Karma Yoga, ele só é completo realmente depois dessa ficha ter caído, né? Porque até então o ego, mesmo no Karma Yoga, sempre está presente, vamos dizer assim, como o último fazedor. É correto pensar assim, porque parece-me que eu faço o meu esforço, vamos dizer assim, com o Karma Yoga para purificar minha mente. Isso possibilita eu me reconhecer, né? A reconhecer a minha natureza. Mas o Karma Yoga real só acontece depois que eu reconheci a minha natureza, porque o ego já está dissolvido e eu já estou alinhada com Ishvara, vamos dizer assim. Seria isso? Sim, tem algumas coisas que a gente pode explorar nisso que você está dizendo, né? Uma das coisas é que o Karma Yoga, ele não produz o autoconhecimento. Ele prepara a mente para o autoconhecimento. O autoconhecimento só é possível através da compreensão dessas declarações dos Upanishads, que você já é aquilo que é cheio, inteiro e completo, pleno. Okay? Você não precisa buscar nada. Então, o Karma Yoga é para aquele estágio do nosso processo, no qual nós temos uma vida ativa, né? Uma vida, né, extrovertida e rajásica, e a gente tem que fazer coisa, e a gente tem que fazer coisa dentro de um espírito muito dármico, compreendendo que os resultados não estão sob o nosso controle, entendeu? E naquele processo, o ego extremamente grosseiro, denso, mais ignorante, ele vai se refinando, porque o sentimento eu sou o fazedor, ele permanece. Porque o Karma Yoga, ele ainda se identifica como um fazedor. Ele está constantemente consagrando as suas ações a Ishvara. Aí ele gradualmente ele vai compreender que todas as ações elas pertencem a Ishvara, mas ainda assim ele ainda se identifica como um Karma Yogi. Ele vai adorar a Ishvara, ele vai amar a Ishvara, ele vai ser grato a Ishvara, ele vai continuar fazendo, mas esse fazedor ele ainda precisa ser transcendido ou rejeitado, e isso ocorre através do Jnana Yoga, do Vedanta. Você vai, depois que o ego do Karma Yoga, ele se torna o ego não existe linhas divisórias, não é como preto e branco, assim, diversas tonalidades de cinza, e você pode fazer Karma Yoga e Jnana Yoga simultaneamente, entendeu? Sabendo o que você pode obter de um e o que você pode obter do outro também, tá? Então, mas, em modo geral, o Karma Yoga ele vai fazer com que esse ego, que antes ele era um ego vaidoso, um ego arrogante, ele se torne alinhado com Ishvara, ele se torne humilde, ele se torne confiança nesse relacionamento com Deus, etc. E nesse processo, ele é um ego que vai ser convertido num ego de um inquiridor da verdade. Entendeu? Ele já sabe no início, porque quando você chega no o Karma Yoga, ele pertence ao Vedanta, a umbrella do Vedanta. Então, dentro do Vedanta, você já sabe, eu sou Brahman, mas ainda assim eu vou fazendo essas sadhanas, né, do Karma Yoga, porque eu me identifico, eu percebo que elas são os instrumentos mais eficazes para mim nesse momento, até que a minha maturidade seja tal que, em vez de fazer
70% de Karma Yoga e 30% de Yana Yoga, quando eu vejo, eu estou fazendo 60%, 70% de Yana Yoga e focando a minha mente no Karma Yoga, porque o Karma Yoga ele vai se tornando espontâneo e natural, entendeu? No início a gente tem que ter mais disciplina e seguir o Karma Yoga para preparar a mente e no final a gente pode ter muito mais foco e dedicação na contemplação, reflexão e estudo desses ensinamentos dos Upanishads. A mente precisa estar mais refinada. No final das contas, como você disse, o indivíduo, o ego do indivíduo só é transcendido nesse sentido, entendeu? Quando ele descobre que ele é a consciência, e que o substrato de Ishvara e do Jiva, e de Jagat, né? Eu sou essa consciência. Então, esse indivíduo, o ego dele, que antes era um ego do devoto de Ishvara, ele precisa se tornar um ego do inquiridor de Brahman. Ele quer saber, ele quer reconhecer a sua identidade com o Brahman como o Brahman, entendeu? Então, ambos esses egos, ambos esses aspectos desse indivíduo Jiva, eles precisam ser rejeitados no final. Até mesmo o ego do Yana Yogi, ele precisa ser rejeitado. Eu sou o inquiridor sobre a natureza de Brahman, eu estou ainda ali, até esse inquiridor, no final das contas, se torna um obstáculo também, entendeu? O ego do Yana Yogi, ele precisa ser transcendido, tem que ver, ok, não, eu sou Brahman, e é aí que o verso se refere à dissolução do ego completa, entendeu? Responde, Betânia. Sim, obrigada. Ótima pergunta. Verso 65, por favor, saiba em seu intelecto que você é a consciência ilimitada e atemporal que brilha por si mesmo nos estados de vigília, sonho e sono profundo. A consciência que brilha como uma felicidade experiencial e que brilha como uma felicidade experiencial e que brilha tanto como o eu quanto o eu. O ser pleno mais profundo e o eu refletido que ilumina os objetos. Ali seria melhor colocar o eu maiúsculo primeiro, o eu minúsculo segundo, porque aí, no segmento da frase, respectivamente, o ser pleno é o eu maior, o eu superior, muito embora isso também seja um problema linguístico, porque existe somente um ser, mas isso é para fazer distinção entre o ser, consciência original, e a consciência refletida, né? Esse verso eu preciso dar uma revisão nele, porque ler ele em inglês, mas vamos entrar um pouco nele agora, já não tem muito tempo mesmo, porque aquilo que eu compreendo é, por favor, o professor continua dizendo, saiba que em seu intelecto que você é a consciência ilimitada. Então, o que significa dizer? Que esse autoconhecimento só é possível no intelecto, através do intelecto, e esse intelecto precisa estar bem preparado, né? Bem purificado. Saiba que em seu intelecto que você é a consciência não limitada, que você é além do tempo e que você brilha por si mesmo. O que isso significa? Significa que você não precisa do corpo sutil dos jivas para brilhar. Você brilha nos corpos sutis do jiva para produzir aquilo que nós conhecemos, referido como uma entidade conhecedora, uma entidade experienciadora, chamado Jivatma. Mas você é o Atma, Paramatma. O Jivatma, Paramatma. Então, saiba em seu intelecto que você é Paramatma, consciência não limitada, além do tempo, além do espaço, e que você brilha por você mesmo, independentemente de Maya, do universo e dos seus jivas. Você brilha, você é autoluminosa, como o verso anterior dizia, né? Você é autoluminosa. E você brilha sempre. A gente sabe, por experiência direta, tangível, que essa consciência que nós somos brilha no estado de vigília, né?
Por quê? Porque nós nos tornamos aparentemente luminosos, autoconscientes, né? A gente começa a ver esse brilho chamado senciência, né? Essa autoconsciência que nos permite transacionar no mundo de Mitya, né? Mas saiba que você, a consciência, é além do tempo, e você brilha por si mesmo, independentemente do brilho que ocorre nos seus jivas. E não somente isso, você brilha por si mesmo nos 3 estados. É fácil a gente compreender que no estado de vigília essa consciência brilha, é fácil a gente compreender que no estado de sonho essa consciência brilha, porque a gente percebe o mundo dos sonhos, né? Mas é um pouco mais difícil para a gente compreender que essa consciência ela realmente brilha através dos 3 estados. Ela brilha até mesmo no estado de sono profundo. E nós, né, através das classes do Upanishads, do Panchadasi, a gente tem coberto, né, a gente tem desdobrado esses ensinamentos do corpo causal, do Ananda Maya Kosha, né, sempre, muito frequentemente. A gente sabe que essa consciência e existência, ela permanece invariável em 3 estados, inclusive no sono profundo. Ela permanece ali. Muito embora o estado mental do meu equipamento chamado Jiva, naquele estado chamado Pranya Jiva, naquela condição, o reflexo da minha existência e consciência não produz objetos, mas eu estou brilhando. Então, você brilha por si, você não depende de nenhum objeto, de modo que você possa revelar o objeto para dizer, eu brilho. Não, eu brilho independentemente dos objetos. Eu brilho independentemente do equipamento Jiva que me permite, né, experienciar e conhecer os objetos, os outros objetos densos e sutis. E eu brilho através dos 3 estados, inclusive o sono profundo. Eu sou aquilo que brilha como uma felicidade experiencial. Quando eu brilho, é como se fosse esse ananta experiencial, e que brilha tanto como o eu, né? O eu não experiencial, como o eu refletido. Ali quer dizer, como o eu quanto o eu. O ser pleno mais profundo, como o ser pleno refletido que ilumina os objetos. Então, ali tem uma distinção muito sutil, do ponto de vista experiencial, que eu quero ler esse verso em inglês, que brilha como uma felicidade experiencial e que brilha como o eu quanto o eu. Um pouco confuso. O ser pleno mais profundo e o eu refletido que ilumina os objetos. Então, a gente sabe que aquilo que nós somos é aquilo que brilha sempre, brilha até mesmo durante o estado de sono profundo. Entendeu? E a gente sabe que é uma experiência maravilhosa, muito embora não seja muito tangível, né? Não seja muito memorizável. A gente experiencia a ausência de dualidade, a ausência de objetos, e a gente aprecia isso profundamente. Essa é uma prova suficiente de que a gente experiencia alguma coisa. A gente só aprecia coisas que a gente realmente, né, experiencia e valoriza, né? Então, brilha como uma felicidade experiencial e brilha tanto quanto o eu, né, superior, como o eu inferior, que é o Jiva, né, o reflexo da minha consciência no corpo sutil, que ilumina os objetos. Então, existe essa luz que não depende de nenhum Jiva, nenhum objeto, e ela brilha por si própria. E ela se torna o Jiva quando ela brilha no corpo sutil do Jiva e ilumina os objetos do campo de experiência desse Jiva. Então, eu vou dar uma estudadinha nesse verso, e semana que vem a gente entra nos comentários do Dayananda aqui. Ok, Marcelo? Esse é o verso 65. Ok, então vamos, né, fazer o nosso cântico, sabendo que nós somos essa plenitude, nenhuma circunstância do campo pode nos afetar, não importa o quanto adármico, o
quanto adversidades possam surgir, entendeu? Nós somos aquilo que é livre de toda e qualquer condição, circunstância do campo, né? Então, essa é a nossa plenitude. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Então, obrigado a todos vocês.